Boa tarde. No Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, vamos tentar perceber como é que Portugal tem enfrentado nos últimos anos este problema. De acordo com os dados do ano passado, havia 2 milhões, ou perto disso, perto de 2 milhões de portugueses em risco de pobreza. Com a crise, com o desemprego, com os cortes nos salários, muitos portugueses que conseguiam viver normalmente até ao final do mês deixaram de o poder fazer e entraram também neste ciclo de pobreza. Como é que conseguimos encontrar respostas para estas pessoas? São temas que trazemos hoje ao debate na sociedade civil. Fruto da crise, do desemprego, do aumento da carga fiscal que esmagou salários, o poder de compra dos portugueses foi asfixiado, chegando a uma encruzilhada. Hoje serão 500 mil as famílias em risco de pobreza, agregados familiares onde os rendimentos auferidos deixaram de ser suficientes para fazer face às despesas. Os novos pobres estarão no centro das atenções neste Sociedade Civil. E mais à frente recebemos o professor Walter Oswald, presidente da Fundação Grunenthal, para nos falar do Dia Nacional da Luta contra a Dor. Fique connosco e acompanhe a conversa, porque este programa também é seu. Na estratégia Europa 2020 há uma meta, há um objetivo para Portugal em relação à pobreza. E esse objetivo passa por, em 6 anos, conseguir acabar com 200 mil pobres, ou seja, acabar com pessoas na pobreza, 200 mil pessoas. Até que ponto é que este objetivo é alcançável? Para nos ajudar nesta discussão, esta tarde vão estar connosco, à mesa da Sociedade Civil, o padre Lino Maia, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, João Daniel Faustino, especialista em Educação Social e vice-presidente da Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência, e ainda Ana Paula Pereira Marques, socióloga do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. Ela dirige também o Centro de Investigação em Ciências Sociais. Este Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza comemora-se há 22 anos, tem como objetivo precisamente incentivar instituições e as pessoas de uma forma geral, os Estados também, a combaterem a pobreza. Vamos ver ao longo deste programa o que é que este dia tem alcançado de alguma forma e vamos saber também qual é o retrato atual em Portugal. O Portugal de hoje é um país mais pobre e em risco de empobrecer ainda mais. Em março deste ano, o desemprego jovem rondava os 36,1%, um valor superior à média europeia de 22%. E no ano passado, 25,5% dos residentes em Portugal viviam em privação material severa. Segundo dados provisórios do Rendimento e Condições de Vida do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de risco de pobreza era de 18,7% e afetava 2 milhões de pessoas, ou seja, 1 a cada 5 portugueses. Parte destes números são filhos da crise que o país está a digerir desde 2008. As dificuldades económicas levaram muitas empresas à ruína e milhares para o desemprego. Hoje são perto de 500 mil as famílias que se deparam com as maiores angústias para fazer face às despesas e aos deveres que assumiram. São famílias com empregos, mas cujos salários líquidos também sofreram o agravamento da carga fiscal. Por outro lado, o Estado tem deixado de ser o grande patrocinador do combate à pobreza, cortando nas prestações sociais, apoios que, além de escassos, nem sempre estão ao alcance destes novos pobres. Bastará ter imóveis em seu nome, por exemplo, para serem quase automaticamente excluídos do acesso a opções como o rendimento social de inserção. No momento em que o Estado parece amordaçado e incapaz de criar vetores de mudança, é muitas vezes a própria sociedade civil que une os braços à procura de ferramentas de combate à fome, na dinamização das comunidades e na promoção do empreendedorismo e da criação do autoemprego. É neste novo país em dificuldades e que busca desesperadamente por novas saídas que vale a pena ter em conta que hoje, 17 de outubro, é o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza.
Bem-vindos então mais uma vez à Sociedade Civil. Padre Lino Maia, muito boa tarde e obrigada por estar connosco. Eu falava ali há pouco que há objetivos em relação a Portugal específicos nesta estratégia europeia 2020 e esses objetivos passam também por diminuir o número de pessoas na pobreza. Não temos conseguido isso, pois não? Não, lamentavelmente não. Aliás, comparando dados de 2012 e 2013, em 2013 havia mais 3,7% de pobres. Tínhamos 21,8% da população portuguesa a viver na pobreza e desses 10,9% em situação muito grave. Tem vindo a aumentar a pobreza quando em 2008, tínhamos cerca de 18% de pobres, agora temos 22% e hoje mais. Claro que é crise, mas é também uma falta, penso eu, de estratégia séria para erradicar a pobreza. Eu penso que há eixos que têm que ser percorridos, têm que ser assumidos. Primeiro, uma vontade séria de acabar com a pobreza. Que a pobreza, eu gosto da expressão, porque a pobreza é sempre injusta e é sempre a manifestação de injustiças. Não se vê suficientemente respeitado, não vê a sua dignidade suficientemente assumida quem de facto é pobre. E para acabar com a pobreza é importante que se aposte seriamente na educação, seriamente na economia, seriamente no emprego, seriamente também nos apoios sociais. E o que tem acontecido é que nos últimos anos o desemprego tem aumentado, a economia tem desacelerado, é um facto, a pobreza tem aumentado, também vão sendo tirados apoios sociais. E com estas estratégias, de facto, a pobreza vai aumentar. Se a Europa de 2020 prevê uma diminuição da pobreza, eu temo que em Portugal ela só aconteça porque vai haver uma diminuição da população. Diria que só há menos pobres, infelizmente, porque há menos nascimentos e há mais falecimentos. Nesta estratégia 2020, em que são colocados alguns objetivos, nomeadamente aos países envolvidos, nomeadamente em relação aos níveis de pobreza, esta estratégia limita-se a colocar objetivos em números, pois os Estados é que têm que desenvolver as suas próprias políticas, ou indica caminhos para se chegar a esses objetivos? Não indica caminhos, isso tem que ser opções dos próprios Estados. E aqui, em Portugal em concreto, não tem havido... Primeiro, diria, o combate à pobreza tem sido deixado muito à mercê da sociedade civil nas suas organizações. E é importante que haja, de facto, uma opção nacional. Mas não são elas também, de alguma forma, que estão mais perto das populações, conhecem mais de perto, ou melhor, conhecem os rostos desta pobreza e as suas dificuldades de uma forma mais direta? Inquestionavelmente. Nesse aspecto, não são um braço importante de apoio ao Estado neste caso? Importante e insubstituível. Eu não penso que devam ser substituídas as organizações, a sociedade que deva ser então, substituída. Então, em que aspecto é que acha que elas estão demasiado sozinhas? Que haja uma estratégia pública, uma opção nacional de combate à pobreza. Porque estas instituições, estas organizações, vão fazendo muito, mas precisam também de meios, precisam de apoios. E quando nós temos uma sociedade cada vez mais exangue, elas vão perdendo esses apoios. E depois também fazem muito na área da educação, da proteção social, também da promoção económica, mas caem, por vezes, algumas, numa espécie de assistencialismo. E não é com medidas, ações assistencialistas que, de facto, se erradica a pobreza. Tem que haver, de facto, medidas estruturais. E quando eu digo, sobretudo, nós tivemos nestes 10,9% de pobres que estão em situação muito grave, a maior parte destes pobres são pobres que já herdaram a pobreza e que, se não houver uma aposta na educação, em que logo à nascença estas crianças sejam de facto incluídas num projeto educativo, se não houver uma aposta séria
no desenvolvimento local e particularmente do nosso interior que está deprimido. Se não houver também... É como se as novas gerações herdassem essa pobreza e a continuassem. Herdam e é, diria, o único bem, entre comas, que legam aos seus vindouros. E é preciso contrariar isso. Eu penso que só é possível contrariar, de facto, com uma aposta muito séria na educação e também, para mim, na proteção, no desenvolvimento local, porque nós, se formos a ver, a maior parte destes povos que herdaram a pobreza, uns estão sediados nas zonas deprimidas, à volta das grandes cidades, e outros estão, de facto, num interior muito deprimido, onde não há atividade económica nenhuma, onde tudo se desincentiva, tudo fecha, tudo encerra. Na prática estão esquecidos, de alguma forma. Não têm poder reivindicativo e são cada vez mais esquecidos. É por isso que eu digo que é importante que haja uma estratégia nacional. É preciso que haja vontade. A pobreza não se combate sem vontade. João Daniel Faustino, bem-vindo. Queria saber a sua opinião também, de uma forma geral, tal como o Padre Lino Maia entende que não há uma política séria de combate à pobreza em Portugal? Ou estamos a viver apenas uma conjuntura que veio acrescentar mais pobreza à pobreza que nós já tínhamos? Eu penso que a conjuntura ajuda, não é? Portanto, esta conjuntura não veio ajudar nada. E, aliás, agora vimos com a temática agora dos novos pobres, ou seja, as pessoas que trabalham, têm os seus próprios empregos e que se veem também elas a não poder fazer face às suas despesas, aos seus compromissos. Os salários não aumentam ou reduzem alguns. Tudo o resto sobe à sua volta, quer dizer, a eletricidade, a água, o telefone, tudo sobe. E pronto, começa a ser um constrangimento muito grande. Pessoas que nem sequer estão desempregadas, que estão empregadas, não é? E que empobreceram e que deixaram de poder sustentar a sua vida. Esse é o grande drama agora, porque, como o Padre Lino Maia estava a falar há pouco, pobres sempre houve e sempre haverá. Agora, a realidade é que começa a existir pessoas que faziam a sua vida normalmente e que, por ao perderem o emprego, ou porque tudo à volta sobe, ou porque o salário não aumenta, elas vêm-se agora também privadas de alguns bens e de fazer a sua vida normalmente. Essa ideia de que pobres sempre haverá não nos atirará para um estado um bocadinho derrotista em relação a este problema? Certo, mas quer dizer, na realidade temos vivido com eles, ou seja, isto é transversal na sociedade, não é? E a realidade é que, pronto, isto acontece e tem acontecido. Agora, poderá deixar de existir se houver políticas como esta ideia que nós temos, precisamente essa de que pobreza sempre existiu, sempre existirá, não atira o problema um bocadinho para uma espécie de doença crónica e não nos ajuda de alguma forma também a encontrar respostas novas para ela? Eu penso que poderemos encontrar respostas novas. Teremos que trabalhar todos em conjunto para o mesmo lado, não é? Na realidade, a economia ajuda, o Estado ajuda, as instituições ajudam. Agora, teria que haver políticas que, de alguma forma, acumulassem todos estes saberes e pudessem pôr em prática. É mais fácil, se calhar, resolver esta situação do que aquilo que nós pensamos. A realidade é que isso não tem acontecido. E a realidade é que a conjuntura económica hoje prejudica alguns dos poucos esforços que tinham sido feitos, tanto pelas instituições como pelo Estado. Muito se andou para trás naquilo que já se tinha feito, ou dos ganhos que já se tinham. Eles foram, de alguma forma, andaram para trás, porque a conjuntura económica também não ajudou. Ana Paula Marques, bem-vinda. Gostava também de ter um pouco da sua visão, um bocadinho mais, talvez alargada, ou andando um bocadinho para trás e tentando perceber como é que nós temos, ao longo dos anos, encarado e resolvido, ou tentado resolver este problema, que novos problemas foram acrescentados com a crise e até que ponto nós conseguimos encontrar respostas, ou temos encontrado respostas novas para o problema da pobreza. Muito boa tarde. Desde já agradeço o convite. De facto, a questão há pouco colocou, será que estamos condenados a esta vivência de uma sociedade com pobres? Historicamente, os modelos de sociedade que conhecemos sempre conviveram com eles. É verdade que os pobres, no entanto, apresentaram sempre diferentes configurações. Umas mais resistentes e que permanecem no tempo, que serão talvez aqueles pobres, como dizia há pouco
a intervenção, Sr. Padre, que são fruto da reprodução, não é? Das heranças intergeracionais. E aí, de facto, é o tema mais, ou é o problema que sociologicamente tem sido mais abordado, que obviamente por esta cadeia quase de não ruptura desta herança de pobreza, não só material, mas de pobreza a outros níveis, político, educativo, como referiu, até em termos ideológicos, de projeção, de capacidade de imaginar uma alternativa, um futuro, certamente que é um problema que, como conseguimos imaginar, do ponto de vista sociológico e de outras ciências sociais, a economia, inclusive a psicologia, obriga a pensar isto de uma forma muito cuidadosa, porque é complexo. E daí também, ao pensarmos desta forma, temos que pensar nas políticas que podem ser imaginadas para atuar em relação a este problema. Só enunciando o problema desta forma, conseguimos desde logo dizer uma coisa, que é a dificuldade efetiva e, portanto, por isso, contínua, de conceber políticas e da sua eficácia também de combate, de erradicação, como se costuma também dizer, em termos de expressão, deste problema tão grave. Associado a isto, e considerando também a intervenção do colega que teve a oportunidade de referir há pouquinho, de facto, nós temos sempre a emergência conjuntural de situações que conseguem matizar e, por vezes, até tornar o rosto ou os rostos dos pobres muito distintos, desiguais e, muitas vezes, invisíveis. E, portanto, quando nós falamos aqui de novos pobres hoje, fruto um pouco da crise que estamos a viver, e já se coloca a questão de saber se é uma crise conjuntural de 2008, em termos europeus, internacionalmente, mas em Portugal com maior evidência, sobretudo com o memorando e com todas as políticas de austeridade que tiveram reflexo óbvio, inquestionável, e que necessariamente tem que ser sempre pensado, que são os cortes de facto significativos no poder económico das famílias e, portanto, estamos a falar dos novos pobres invisíveis que são a classe média. Ora, isto significa que temos que equacionar aqui outras temáticas e outras perspectivas de políticas que possam ir ao encontro destes outros rostos de pobres, porque são pobres com outras características. Desde logo, como sabemos, são pobres que têm, muitos deles, um nível de qualificação significativo, porque de facto Portugal, nas últimas décadas, investiu bastante na educação. Conseguimos fazer uma trajetória de convergência face a um conjunto de indicadores em relação à União Europeia importantes, mas esta trajetória de convergência não elimina problemas de uma persistência ainda desigual de jovens que ainda abandonam precocemente o sistema de ensino, não é? E uma incidência de jovens que têm um percurso escolar mais longo em função das suas condições sociais e, portanto, há de facto aqui uma desigualdade social que também, obviamente, acaba por explicar esta reprodução, como estava a dizer, de facto, de jovens e de filhos face a pais que não tiveram oportunidades e eles continuam a não ter oportunidades. Mas, na verdade, há, de facto, aqui, para todos os efeitos, um investimento significativo de Portugal em relação à questão educativa. Agora, a questão que me parece mais crítica e crucial de discutir e, por isso, mais exigente do ponto de vista da concepção das políticas públicas, diz respeito, na minha perspectiva, às questões relativas à qualidade, primeiro, e à quantidade. Eu vou inverter intencionalmente estes termos de emprego que a sociedade e o tecido económico português têm vindo a ser capaz, ou não, de gerar. Vamos falar disso já a seguir, então. Vamos agora até ao Centro João Paulo II, em Coimbra, uma das muitas instituições que por todo o país tenta dar apoio e ajudar pessoas, muitas delas da classe média, como já ouvimos aqui falar, que tinham uma vida minimamente estável e que depois desta crise, por causa dos cortes, por causa de situações de desemprego, ficaram nesta situação, como dizia aqui a Ana Paula, de rostos invisíveis. É lá que está o Hélder Reis, que nos vai dar a conhecer o trabalho deste centro que apoia mais de 200 famílias. Olá, Hélder.
Olá, Eduarda, muito boa tarde, bem-vinda à cidade de Coimbra. Numa sociedade civil, onde vamos falar sobre os novos pobres, vim até à cidade dos estudantes perceber sobre esta realidade e partilhar contigo a obra do Centro de Acolhimento João Paulo II. Apoia mais de 200 famílias, começou este sentido de ajuda em 1933. 2014 não é um bom ano quanto ao número de pobreza em Portugal. Vou partilhar também contigo a história de Maria João, cuja vida deu uma grande volta e a fez bater à porta deste centro. Tudo para partilhar contigo daqui a pouco. Até já. Vamos voltar então daqui a pouco para conhecer um pouco melhor em pormenor este centro e o trabalho que tem feito com estas famílias. Estávamos a falar da questão do desemprego, Ana Paula, e essa questão, até que ponto é que ela é dominável, é controlável? Até que ponto é que ela sendo tão importante para reintegrar pessoas, para retirar pessoas da pobreza, até que ponto é que podemos contar só com ela como estratégia, não é? Porque já percebemos que nos últimos anos não temos tido muita sorte com essa estratégia do aumento de emprego em Portugal. Se pudéssemos contar com ela, diria que seria uma excelente estratégia e, portanto, até seria muito otimista se entrássemos por esse caminho, porque, de facto, eu considero que o emprego, o trabalho, é de facto estruturante na vida pessoal e familiar e na sociedade. E, portanto, se pudéssemos contar com ela e só com ela, obviamente não estou aqui a excluir, só estou no plano puramente teórico, de especulação, eu diria que seria excelente. O problema é que não tem sido possível contar com ela. De facto, ou não tem sido possível contar com ela com o ritmo desejável, face também à evolução e à transformação da própria composição da população portuguesa. E uma das razões é que, uma das consequências visíveis são, por exemplo, jovens que saem por um lado, do país, porque não encontram aqui oportunidades de trabalho, mas também pessoas que não são jovens e que saem porque também não encontram aqui oportunidades de trabalho de um perfil, por exemplo, baixo. Também é verdade que as economias são cada vez mais interdependentes, mais globalizada, a economia mais difícil de conseguirmos controlar a nível local. Sem dúvida, mas há aqui uma ideia importante que eu também já agora, porque usou a palavra local e há pouco foi avançada, a propósito da importância do território e da importância da coesão territorial como uma das dimensões de concepção da própria política. De facto, há pouco especulei dizendo que se conseguíssemos pelo emprego seria excelente, mas obviamente, ponto realista de uma intervenção, não pode ser excluídos outras vertentes, como a educação, mas creio que isso foi feito. E temos mais experiência a esse nível, mas também de qualificação dos territórios, que era aqui que eu queria chegar. E quando digo qualificação dos territórios, estou a falar justamente das questões locais, desenvolvimento, da capacidade, como referiu o padre Lino há pouquinho, de dar oportunidades às pessoas que vivem nos territórios, com qualidade, mas oportunidades de trabalho, possibilidades de terem acesso aos equipamentos sociais, a que obviamente têm direito como cidadãos, e portanto estamos a falar de uma sociedade também muito mais igualitária do ponto de vista territorial e com capacidade pela proximidade de responder aos problemas que surgem e que precisam de apoio. E que uma macroestrutura tem mais dificuldade em responder. Padre Lino Maia, ao longo dos anos tem havido uma série de projetos que trabalham precisamente isso, o local, que trabalham as comunidades. Até que ponto, em seu entender, é que esse tipo de projetos têm tido sucesso e têm conseguido integrar as pessoas que precisam dessa integração? Não tem havido assim muitas iniciativas e é importante apostar nelas. Eu, quando estava a ouvir falar agora da questão do emprego, para mim é fundamental, porque a pessoa vê a sua dignidade respeitada quando tem a oportunidade de fazer algo pela comunidade e daí oferir algum rendimento ou algum lucro. E isso não tem acontecido de facto. Nós vemos, não há ordenamento do território, nós vemos, particularmente no nosso interior, muitas terras abandonadas, muitos serviços abandonados e há necessidades ali. Ora, eu penso que a estratégia para promover o emprego e a atividade económica, particularmente no nosso interior, levaria, de facto, ao incentivo, à exercitação de atividades, à reativação de atividades,
com benefícios, porque não são os grandes agentes industriais, comerciais que vão apostar no interior. É preciso que estas instituições que promovem o desenvolvimento local, de facto, sejam incentivadas, tenham apoios, e certamente que o Estado pouparia muito se apoiasse estas instituições para que promovessem atividades económicas locais, porque deixaria de ter tanta despesa nos apoios sociais a estas pessoas. E estas pessoas sentiam-se muito mais dignificadas. Eu penso que a grande, para mim, a estratégia neste momento em Portugal tem de passar, como já foi dito, pelo incentivo à educação, à reativação da atividade económica, mas pelo ordenamento do território. Penso que é fundamental. E particularmente no nosso interior, há de facto, também no litoral, mas particularmente no nosso interior, há muitos equipamentos abandonados, há muitas terras abandonadas e há muitas necessidades. Agora, certamente que uma atividade local obriga a algum apoio, a algum estímulo. Mas, volto a repetir, o Estado pouparia, apoiando nessa reativação da atividade económica, não teria tantos gastos nos apoios sociais a essas pessoas. E, ao mesmo tempo, estávamos, de facto, num novo raiar de esperança para esta comunidade. Porque não se sente bem quem eternamente é dependente. O favorecimento da dependência não é, de facto, promotor da dignidade da pessoa. Sente-se bem quem, de facto, se sente construtor. E, por isso, é importante... Mas, às vezes, também passa um bocadinho essa ideia socialmente, não é? De que as pessoas que vivem em pobreza permanente é porque não querem sair dela ou porque não querem trabalhar. Não são... sabe que às vezes passa-se essa ideia, mas eu acho que é normalmente apresentá-la assim genericamente é injusta, não é? Eu julgo que ninguém é de facto feliz na dependência. Agora, a pessoa é feliz quando de facto se sente construtora e daí tem algum benefício por ser construtora do bem comum. João Adra também trabalha este tipo de problemas, ou seja, também tem projetos a nível local, desenvolvimento? Vocês trabalham esta área? A ADRA trabalha muito a questão do assistencialismo, não é? Porque é as necessidades prementes. E trabalhamos depois outras áreas, na área da formação, quer dizer, mas a realidade é que o assistencialismo é a grande necessidade, ou seja, prestar às pessoas algum tipo de apoio. Esse é o grande trabalho que fazemos nas muitas delegações. Porque é uma urgência trabalhar nessa área, sobretudo porque não é possível passarmos dessa área para uma área que seja preparar as pessoas para elas conseguirem ter elas próprias um futuro melhor. Para já porque é uma urgência trabalhar essa área, não é? Portanto, a ADRA está vocacionada no desenvolvimento no exterior, ou seja, estava vocacionada para trabalhar os países pobres e enviar daqui recursos para trabalhar os países pobres. Em 2008, em 2007, começámos a trabalhar também cá dentro, pelas necessidades, pelas problemáticas que vamos sentindo. Não é? É claro que estamos também motivados para trabalhar áreas como a formação, áreas como as lojas sociais, quer dizer, trabalhar outras áreas que de alguma forma combatem estas problemáticas. Agora, o assistencialismo tem sido a grande... Também não existe muitos recursos das instituições que cada vez mais empobrecem por falta de recursos, não é? Também sofrem a crise. Sem dúvida nenhuma, porque se estão sempre a dar e sempre a passar para os outros e não recebem nada, acabam por alguma forma também ir esgotando aquilo que é os seus próprios recursos. Como é que caracterizaria estes novos pobres, as pessoas que têm empobrecido também nos últimos anos, os tais pobres invisíveis que a Ana Paula falava, invisíveis penso no sentido de que não parecem, mas também não parecem até certo ponto, que são necessitados, mas são, não é? Os casos que trabalhamos, e são muitos, como deve compreender, são casos dramáticos, porque as pessoas, às vezes, nem com a família conseguem transmitir esta necessidade. Sabemos que as famílias cada vez estão mais desagregadas e vivem em locais distantes umas das outras, não é? Sim. Mas estas pessoas, envergonhadas e invisíveis, porque, na realidade, nunca pensavam que isso lhes fosse acontecer, primeiro. Depois, e é repentino, não é? As pessoas não estão depois à espera em meio de meses, a vida delas se desmoronar financeiramente, não é? Hoje é fácil dizer que todos nós nos endividámos demais, hoje é fácil dizer isso, mas
há 10 anos atrás ninguém pensava que isto ia acontecer. E as pessoas eram estimuladas as pessoas fizeram a vida normal, toda a gente quis ter uma casa e é normal, queria ter um carro e era normal. E as condições do trabalho propiciavam isso, não é? Agora, repare, muitas das profissões que nós vemos hoje no desemprego são profissões que tinham altos rendimentos e também tinham pouca formação e que hoje se vêem com grandes dificuldades, porque a formação continua a não existir e é difícil arranjar novos trabalhos. Se os arranjam já não com o mesmo rendimento que tinham há 10 anos atrás, é para esquecer isso, mas os seus compromissos continuam lá. Para ser iguais. E as pessoas têm os carros... Padre Lima queria acrescentar qualquer coisa, não era? É o drama destes novos pobres, porque normalmente são pessoas com mais de 40 anos que são atiradas para o desemprego e tinham, de facto, uma vida encarecida, porque tinham despesas com casa, etc, etc. E não têm, são atirados para o desemprego e não têm esperança de readquirir um emprego. Portanto, são pessoas marcadas definitivamente. Eu encontro situações muito dramáticas, assim. E depois a outra geração, os jovens, com uma grande formação e que não têm possibilidades de ter um emprego para já. E começam também, eles que cresceram com um sonho, depressa se veem amputados desses sonhos e confrontam-se com uma realidade que é, de facto, negaça. Eu penso que nós podemos estar aqui, ou há, de facto, uma mudança de agulha, porque temos de criar emprego para esta população com mais de 45 anos, e aquilo que eu dizia, as atividades locais podem, de facto, canalizar muito emprego. São pessoas cuja história de trabalho é cortada geralmente no seu pico, não é? Quando as pessoas estão no máximo da sua atividade. E depois nunca mais. A maior parte, alguns conseguem emprego, não é? Aliás, as instituições de solidariedade, de um modo geral, conseguem ainda captar algumas destas pessoas, porque são pessoas com experiência, com serenidade, mas não conseguem absorver esta gente toda. É dramática a situação. Eu também sou capelão num hospital psiquiátrico e vejo muitos casos de pessoas com tentativas de suicídio, com depressões, exatamente para esta situação. Uma vida cara entre comas, porque têm uma casa, que estão a pagar, etc., têm compromissos familiares, etc., e de repente são atirados para o desemprego e não têm esperança de readquirir um emprego. E depois os apoios sociais vão sendo cortados, cada vez são menores, não é? E a vida vai encarecendo. Claro. É dramático. As pessoas não conseguem encontrar esperanças para se reerguerem, não é? E o pior que pode acontecer a uma pessoa é, de facto, olhar o amanhã desincentivada para o enfrentar. E, de facto, é a situação de muita desta gente. Mas eu não falo apenas desta gente com mais de 45 anos. Eu falo também dos nossos jovens que cresceram com um sonho e logo quando têm possibilidades de começar a realizar alguma coisa, veem que afinal não tem espaço. Ou têm que emigrar ou não têm espaço. E, portanto, começa a ser uma geração, ou pode ser uma geração, diria, desencorajada, eu temo um bocado este futuro. Sobretudo temo o futuro destas pessoas, que eu acho que... Ana Paula, já vou ouvir também sobre estas questões. Vamos só voltar ao Centro João Paulo II, em Coimbra, onde está o Hélder Reis, para conhecermos agora, assim, um pouco mais em pormenor o trabalho que este centro está a fazer, precisamente com pessoas nestas circunstâncias, novos pobres, que de repente se viram a precisar de ajuda em várias áreas da vida delas, nomeadamente, por exemplo, também no apoio jurídico que é feito aí através do centro. Hélder. Mais uma vez, muito boa tarde, Eduarda. Quando nós estamos a abordar os novos rostos da pobreza e sabemos que bem perto de 2 milhões de portugueses estão na iminência de atravessarem este deserto económico e social chamado pobreza, estou na cidade de Coimbra, no Centro de Acolhimento João Paulo II, e perceber, afinal de contas, que novos rostos de pobres existem aqui em Coimbra. Comigo está o presidente desta casa, Armando Garcia. Muito obrigado pela disponibilidade. Começamos por aí, por perceber, junto da vossa experiência, que novos rostos de pobres existem aqui em Coimbra. Obrigado nós por se lembrar de nós. Em Coimbra há pobreza, há exclusão social, há fome. Quase todos os dias até nós vêm casos novos
casos novos gritantes em que as pessoas nada têm em casa para pôr na mesa. Os novos rostos hoje em dia são a classe média do nosso país, que, tendo estruturada a sua vida face aos recursos que de momento tinham, de um momento para o outro, face ao desemprego que alastrou por este país, caíram em ruptura absoluta. Pessoas que deixaram de ter meios financeiros para pagar um empréstimo de casa, para continuarem a pagar um empréstimo de viatura essencial ao trabalho, que deixaram de ter hipótese de pagar água, luz e rendas de casa, ter dinheiro para pagar as propinas dos seus filhos ou o material escolar dos mais jovens. Gente nova? Gente nova e gente, digamos, quase que também de outras faixas etárias, porque, repare, o desemprego também atingiu gente na área dos 45 anos, dos 40, dos 50, que hoje em dia, face à política que existe de emprego no país, jamais vão conseguir, provavelmente, nova inserção no mercado de trabalho. Quantas pessoas é que vocês ajudam? Olha, nós ajudamos, em termos de famílias, à volta de 250 e tal mil, 250 famílias, que multiplicado por uma média, num rácios de 3 de agregado familiar, anda à volta de 1000 e tal pessoas. E no concreto, é muita gente, claro que sim, de uma forma direta e indireta. E quando nós falamos de ajuda, a vossa ajuda é múltipla. Vamos perceber 3 ou 4 dinâmicas essenciais que vocês fazem a fim de combater esta pobreza. Os nossos apoios vão desde a área alimentar, a tudo... Aliás, estamos na vossa mercearia social. Exatamente. A tudo o que é bens de casa, eletrodomésticos, mobiliário, tudo o que uma casa necessita, nós temos para dar apoios pecuniários vários, mesmo vários, desde a água, a luz, o gás, as rendas de casa, a medicação, produtos de higiene, material escolar, pagamento de propinas, vistos a imigrantes, passaportes. Apoio psicológico também? Apoio psicológico, temos um gabinete de psicologia, gabinete de jurídico, gabinete de apoio à empregabilidade por parceria com o Centro de Emprego, apoio de enfermagem e médico, aqui mais vocacionado para a equipa de rua de apoio aos sem-abrigo, que de facto connosco o sem-abrigo tem um atendimento de primeira qualidade, desde o apoio na rua, quer na área da saúde, quer na área do alojamento também. Armando Garcia, muito obrigado por esta rápida visita à vossa grande obra desde 1935 com este espírito. Obrigado e saúde. Conseguem dar voz àqueles que mais sofrem neste país. Muito obrigado. Vamos conhecer rostos. Maria João, a vida deu uma volta, o emprego perdeu, depois arranjou um novo emprego, mas não nas mesmas condições. Na primeira pessoa, esta história faz muito mais sentido. Olá, Maria João. Desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade. O que é que aconteceu no concreto na sua vida para ter de bater à porta aqui ao Centro de Acolhimento? Portanto, eu fui durante 24 anos escriturária numa empresa. Entretanto, começaram a falhar o pagamento dos ordenados. Ainda aguentei 6 meses, porque tinha, portanto, valores, né? Tinha uma poupançazita e fui gastando. Entretanto, tive eu própria que me desempregar, porque tenho neste momento 2 filhos a cargo. Neste momento, e tinha na altura, continuo a ter os 2 filhos a cargo, e então tive que ir para o desemprego, porque temos que ser sinceros. Eu precisava de algum dinheiro, então recorri mesmo ao subsídio de desemprego, enquanto não arranjei outro. Entretanto, tive 1 mês, 2 meses em casa, mas era impossível. Estar em casa não era para mim, porque sempre fui uma pessoa ativa, e entanto dirigi-me ao centro de emprego, só que dentro da minha área, que era escritório, escriturária, secretária, nada, não havia nada, até porque eu já não tenho idade, eles consideram que eu já sou muito velha. Já se sentia velha, o mercado sentiu que era velha. É, velha, e então eu disse qualquer coisa, arranje-me qualquer coisa. E então fui fazer apoio domiciliário, portanto com idosos, né? Fazer as higienes habitacionais, higienes... É o trabalho que faz hoje? É o trabalho que eu faço hoje. E houve não tem nada a ver, nem nunca fiz dentro da área. E houve uma diminuição significativa no salário? Exatamente, para metade, menos de metade. O que custou imenso. Para mim foi um abalo muito grande. Custou-lhe também bater aqui à porta? Custou, para mim, como pessoa, custou um bocadinho, mas tinha que ser. Eu tinha que recorrer,
principalmente por causa dos filhos, não é? Que ajuda é que recebe aqui? Recebo alimentar, recebo apoio também psicológico quando estou um bocado mais em baixo. Dirijo-me aqui à doutora Sandra Nunes, que é assistente social, é uma querida. E pronto, neste momento também estive inserida num projeto que, entretanto, neste momento está suspenso. Mas pronto, Há quem diga, de uma forma muito regular, que os novos pobres, as pessoas com necessidade, têm vergonha, há uma vergonha escondida. No seu caso? Não tive vergonha, sinceramente. Eu precisava, tinha que ser e em frente, porque eu precisava. Não tenho que me envergonhar, eu não roubei nada a ninguém. Aliás, roubaram-me foi a mim, não é? O posto de trabalho. Portanto, não, eu acho que as pessoas não têm que ter vergonha, só têm que se dirigir e pedir ajuda, seja no que for. Às vezes consegue-se, outras vezes não se consegue, mas não há que ter vergonha. Eu não tive vergonha e continuo a não ter vergonha. João, muito obrigado pelo seu depoimento. As maiores felicidades para a sua vida. Também, obrigada. São histórias de quem ajuda, histórias de quem precisa também. Viemos até à cidade de Coimbra perceber a realidade da pobreza, dos novos rostos da pobreza. Este centro de acolhimento ajuda mais de 1000 pessoas em dinâmicas múltiplas. Se quiserem saber mais detalhes, passem pela internet e fiquem a conhecer o Centro de Acolhimento João Paulo II na cidade de Coimbra. Os novos rostos da pobreza, Eduarda, hoje a serem abordados na nossa sociedade civil. Com um grande testemunho que tu conseguiste aí agora mesmo da Maria João e que pode ser também um exemplo para muita gente que esteja em circunstâncias semelhantes. Realmente não há de ter vergonha, Ana Paula. Como dizia aqui a Maria João, havia aqui duas questões que o Padre Lino Maia tinha colocado, nomeadamente achando na experiência dele que há aqui duas faixas que têm sido mais fustigadas, digamos assim, por este problema atual da crise que estamos a atravessar. As pessoas com mais de 40 anos, ainda muito ativas, mas que perderam o emprego e provavelmente não conseguem recuperar o seu trabalho, como ouvimos também nesta reportagem, e depois os jovens, não é? Preparados para começarem a sua vida ativa e a perceberem que não têm portas abertas por onde possam entrar. De facto, quando nós falamos dos desempregados, realmente é um grupo muito heterogéneo e há aqui um desperdício do potencial humano, dos talentos, do investimento, muitas vezes feito ao longo de uma carreira, nomeadamente o caso daquela nossa entrevistada, que não consegue, porque é considerada de facto já uma pessoa inútil, não é? Embora em pleno em termos de atividade e de vida, no seu ciclo biológico, a economia deixou, mas mais grave ainda, e ela acaba por referir isso, é que a economia não deixou, a economia precisa dela, mas de uma forma diferente, precisa dela em condições mais precárias. As pessoas, mas ao contrário, as pessoas para servirem. Eu não colocaria assim, eu colocaria que há de facto uma mudança das condições em que as pessoas hoje fazem e desempenham as suas atividades profissionais, e aí a economia não é uma entidade abstrata, pelo contrário, traz nomes e há pessoas e há políticas e há intenções e há programas que visam isso mesmo. Quando nós apostamos num mercado de trabalho desregulado, no sentido de romper com um conjunto de direitos sociais, quando apostamos no mercado de trabalho flexibilizado ao ponto de não só estas pessoas que têm mais de 40 e tal anos, têm toda uma experiência de vida, mas deixam de ser úteis, mas só deixam de ser úteis por questões salariais, muitas vezes. Claro que há empresas que são sujeitas a uma crise pela competitividade internacional e muitas destas empresas não sobrevivem e precisam de processos vários, vão à falência ou reconvertem-se e há de facto aqui muitas vezes dificuldade de ajustar o perfil das pessoas aos postos de trabalho. Mas isso nem sempre acontece e nem sempre é uma linha tão linear como às vezes nós ouvimos em termos de argumentação, porque realmente as pessoas depois são substituídas por outras, só que são substituídas por outras mais jovens, mas em condições completamente diferentes. E aqui há um ganho económico por parte das entidades que recrutam desta economia,
desta economia que mata, no sentido, obviamente, metafórico, mas que torna estas pessoas muito mais pobres, porque consegue, a partir de uma experiência da pessoa, consegue pagar muito menos, porque a pessoa reintegra-se no mercado de trabalho de uma forma absolutamente diferente, muito mais precária, por isso é que o tema da qualidade, e há pouco intencionalmente eu inverti os termos, porque de facto criar emprego é um desafio enorme para todos os Estados, para todas as economias, para todas as sociedades. Portuguesa e não só, como sabemos, mas mais do que criar emprego, de facto é saber a qualidade de emprego que se cria. Há perspectivas que apontam para a criação de emprego e, de facto, isso é um sinal positivo e eu acho que é importante retermos essa ideia, essa mensagem, mas a questão que se coloca a seguir é, e há cuidados nesse sentido, na própria Estratégia Europa 2020, agora questiono-me se ela consegue controlar depois isso, no sentido de um emprego de qualidade que garanta aos jovens alguma estabilização profissional, alguma vinculação profissional, porque repare, muitas vezes nós quando falamos de emprego esquecemos que estamos a falar de um estatuto não só económico, ter direito a pertencer à fasquia dos contribuintes. Todos nós, provavelmente, pensamos que ninguém quer contribuir para o Estado do ponto de vista dos impostos, mas para muitos é um privilégio, isto é, ter a oportunidade de descontar ao fim do mês significa que tem um contrato. E isto não é uma realidade para muitos. Não é. Isto é um facto. Não sabemos os números, justamente por ser tão difícil de apurar, mas sabemos que é uma realidade quem está no campo, no terreno, que lida com as pessoas, que sabe como é que as famílias vão vivendo e vão se ajustando a estas dificuldades, sabe que isso é uma realidade. Mas depois, para além desta cidadania económica, que era o tal direito ao emprego que está consagrado na Constituição, há outras dimensões igualmente importantes, que é o direito a um trabalho com qualidade, digno. E isso não é contemplado, muitas vezes não é considerado. E, de facto, a questão mais gritante que atravessa os jovens, mas também esta camada que reintegra por questões de desemprego, de falência, de extinção de postos de trabalho, novamente no mercado, é que vive uma outra vida profissional totalmente distinta. E a questão que se deve colocar é, vamos desperdiçar? Há empresários, posso-vos dizer neste momento, que não pensam assim, consideram que há um potencial humano que vale a pena aproveitar, apostar, mas não será a maioria. Portanto, há alternativas, há que pensar de outra forma, muitas vezes a própria sociedade, a economia. Só que os temas são muito complexos. E temos conseguido encontrar respostas novas para estes novos problemas? Eu gostei daquilo que a Maria João disse, porque ela não se deixou vencer, foi para o desemprego, era administrativa, tanto quanto pareceu, e agora presta apoio domiciliário. Eu gostava de pegar nesta ideia para lembrar o grande drama dos desempregados é exatamente o olhar para o dia seguinte sem esperança, sem motivação, e depois muitas vezes um desempregado é uma pessoa que perdeu uma remuneração normal, tinha despesas e perde também relações, perde também a ocupação do tempo. E o pior que pode acontecer a uma pessoa é não ter nada que fazer e não ter vontade de enfrentar o dia da manhã. Provavelmente no seu meio os seus colegas e amigos continuam, muitos deles, a ir trabalhar, a fazer a sua rotina, ele fica só, e a pessoa perde aquela rotina também. Perde aquela rotina e começa a ficar mais permeável a um certo vício, um certo desgosto por viver. Agora, em relação à questão que colocava, e eu gostei daquilo que a Maria João disse, é que o que tem havido é uma má orientação económica e gostei que focasse porque muitas vezes atira-se para o desemprego quem tem 45 anos, 45 anos, porque se vai admitir um jovem com 20 e poucos anos a ganhar metade, não é? Com piores condições, não é? De trabalho também. Muitas vezes injusto absolutamente para quem perde o emprego, é injusto também para o jovem. É uma exploração da juventude e é um atirar para o dramatismo da vida, uma geração. Agora, há necessidade de pegar nesta gente com mais de 40 anos, 45 anos, que têm uma experiência grande, têm já um outro traquejo da vida, outra serenidade, e levar estas pessoas a criarem os seus próprios postos de trabalho,
a prestar serviços à comunidade com incentivos. Não é? Eu penso que é importante, está-se a fazer alguma coisa já nesse sentido, e há instituições de solidariedade que estão a fazer coisas neste sentido, e eu penso que é de facto importante. Porque, aliás, quando eu dizia há momentos que normalmente as instituições de solidariedade, não exclusivamente, mas até privilegiam pessoas com mais de 40 anos, é exatamente pela sua experiência e pela sua serenidade. Olha, por estas pessoas, com incentivos, a criarem o seu próprio posto de trabalho, a organizarem-se como pequenas empresas de prestação de serviços à comunidade, eu julgo que é um potencial que temos de explorar, porque não tínhamos dúvidas. Eu já disse e volto a repetir, ninguém é feliz na dependência. E a pessoa gosta de se sentir útil. Eu gosto muito de uma expressão que vem já do século XIII. O trabalho não é um castigo de Deus. Eu sou padre, não gosto desta expressão. Não é um castigo de Deus. É uma oportunidade que é dada à pessoa. Não é um peso, mas é um peso útil. É um bem árduo, mas útil. Em que a pessoa se sente bem a construir, gosta de ver qualquer coisa que sai das suas mãos e que cresce na comunidade. E, portanto, temos de criar, de facto, incentivar estas pessoas com apoios. Já se tem apostado demasiadamente na formação que é entretenimento. A maior parte da formação que há é entretenimento. É só para dizermos que não temos tantos desempregados, é que vamos criando essa formação. É preciso criar, de facto, pequenas empresas com estas pessoas de prestação de serviços à comunidade. Em cuidados primários, em reativação, pôr uma quinta a funcionar, um terreno a funcionar. São formas de integrar também essas pessoas, de as manter ativas, não é? E dar-lhes a oportunidade de serem felizes, que eu penso que é importante. Já vamos regressar aqui à nossa mesa da conversa. A classe média, como temos referido aqui, foi que mais impacto sofreu com esta crise por causa dos cortes salariais e também do desemprego. Surgiu, à boleia disso, uma nova pobreza. E surgiram também uma série de movimentos sociais, alguns mais espontâneos do que outros, para ajudar cidadãos a ajudarem cidadãos. Nasceu, por exemplo, o movimento ReFood, primeiro em Lisboa e depois em Braga. A porta está aberta. Aqui vai nascer o movimento Braga ReFood 100%. E será uma porta sempre aberta para alimentar quem mais precisa. Há fome em Braga e cada vez mais a questão da pobreza envergonhada em Braga é um problema. ReFood é uma associação sem fins lucrativos que pretende acabar com o desperdício alimentar e simultaneamente com a fome em áreas microlocais. O projeto foi criado pelo Hunter, que é um americano que veio em Portugal há mais de 20 anos e o projeto é português. A ideia é simples: lutar pelos 100%, pelo envolvimento da comunidade, pelo aproveitamento de todos os desperdícios alimentares da restauração e permitir que todos possam ter uma alimentação digna. O projeto contagiou bracarenses como a Micaela Lopes, depois de passarem por um processo de formação com o núcleo ReFood de Lisboa, deitaram mãos à obra para lançar esta semente na cidade dos arcebispos. Um grupo de voluntários, éramos 10, organizou a reunião cimenteira, tentamos envolver o máximo da comunidade e o resultado dessa reunião é sempre uma incerteza, mas no caso de Braga foi um sucesso. Estiveram presentes mais de 200 pessoas e o objetivo dessa reunião era conseguir um número mínimo de voluntários para implementar o projeto. A resposta da cidade foi auspiciosa. Reuniram 30 voluntários, contactaram restaurantes e conseguiram o apoio de instituições de solidariedade social, que serão uma ajuda estratégica para sinalizar potenciais beneficiários. A tal pobreza envergonhada, muitas vezes difícil de encontrar. Mas a primeira grande necessidade deste grupo de voluntários era um teto, e esse já o têm. Num contacto estabelecido com a Diocese de Braga, que nos recebeu de forma bastante positiva, cedeu-nos este espaço, esta casa. Diariamente nesta sede vai haver um circuito, os voluntários chegam com comida
e vêm para esta zona de embalamento. Aqui vão distribuir a comida em doses. O nosso objetivo é que esta parede seja destruída e haver um canal de comunicação entre a zona de embalamento e a zona de recepção, portanto, de armazenamento. E aqui nesta zona haverá um conjunto de frigoríficos para armazenarmos a comida, para posteriormente ser distribuída. E esta é a porta do ReFood Braga 100%, onde todos os beneficiários vão poder diariamente recolher as suas refeições. Os espaços já existem. Faltam as obras para que o projeto possa entrar realmente em marcha. E agora nós temos que prepará-la para a implementação do projeto, ou seja, fazer algumas obras e prepará-la para que o projeto consiga, de alguma forma, ser implementado nesta casa. Nesta fase fizemos um plano de obras para a estrutura da casa. Nós chamamos o wishlist para todas as necessidades que vamos precisar aqui na sede. Esta wishlist foi criada e está em formato digital para a tornarmos pública assim que o plano de obras ficar oficializado. Nesta altura, todos os contributos são bem-vindos para colocar esta revolução ReFood em andamento o mais rapidamente possível. Seja com donativos, com voluntariado e materiais de construção, tudo serve para ajudar o ReFood Braga a fazer da fome envergonhada uma coisa do passado. Há muitas formas de ajudar e ajudar o ReFood em Braga pode ser uma delas. João Daniel Faustino, um dos fenómenos também que este problema nos trouxe da crise dos novos povos foi também o de vermos mais cidadãos mobilizados e pessoas que espontaneamente se começaram a juntar e a criar pontos de encontro e de ajuda para as pessoas da sua localidade, da sua terra. Como é que olha esses movimentos e esse fenómeno? Nós somos também um desses movimentos, não é? Portanto, mais organizado, sem não é? dúvida. Ou seja, todas as pessoas que trabalham connosco praticamente são voluntários. Sim. E pronto, nós temos mais de 100 postos de atendimento ao longo de todo o país e todos eles com pessoas voluntárias que, de alguma forma, dão do seu tempo. Mas a ADRA já existia há alguns anos, não é? A ADRA... Já sim, tem? A ADRA é uma instituição internacional. Que tem muitos anos, não é? Sem dúvida. Pronto, o que eu estava a falar é dos movimentos de cidadãos espontâneos que apareceram nesta altura, que é um bocadinho diferente de uma instituição que já tem a história que a vossa tem. Claro, mas na realidade as pessoas juntam-se à volta de projetos que acham que vale a pena e de projetos como este, do ReFood, que têm um cariz de ajuda ou de fazer bem a alguém. Na realidade, nós portugueses somos assim, não é? E temos visto isso ao longo dos tempos, sempre que há projetos que se prevêem para ajudar alguém, as pessoas mobilizam-se. Vocês trabalham com muitos voluntários também, não é? Sim, a grande maioria das pessoas trabalham. Nós temos 2 funcionários e o resto são todos voluntários. Em todos os pontos de ajuda são voluntários. E as pessoas aderem e não só dão do seu tempo, como dão do seu dinheiro, como dão dos seus bens, como dão de si. No fundo, é a sociedade civil que, de alguma forma, tem aguentado também algumas das pontas que vão surgindo aqui. Padre Limaia, tem sentido também nas instituições de solidariedade algum afluir de cidadãos preocupados que queiram de alguma forma ajudar e que aparecem para ajudar, não porque precisam, mas porque querem ajudar? Temos pessoas, também vamos incentivando nesse sentido, pessoas desempregadas que pedem o acesso às instituições para atuarem como voluntários, para ocuparem o seu tempo. E aí também vão readquirindo novas capacidades, novos desafios, talvez para um novo emprego. Isso está a acontecer. Agora, o que noto, Portugal, nesse aspecto, é caso único a nível mundial. A sociedade, de facto, corresponde. As pessoas organizam-se para responder às necessidades. Como estaria este país se não fossem os cidadãos a organizarem-se para responderem às necessidades do próximo? E depois, noto nos jovens aquilo que ali apresentava sobre o ReFood. Eu conheço N pequenos grupos que se organizam exatamente aqui, por exemplo, no Porto. Uma experiência muito interessante, o Welcome Home, que é um grupo de jovens, ali da Universidade Católica em concreto,
que estão a juntar sem-abrigo, pessoas desempregadas e põe-nos em atividades, a orientar turistas, a apresentar a cidade do Porto, a servir refeições, a levar à casa das pessoas refeições. Eu penso que são jovens que estão muito por trás disto. Eu penso que é no fundo, o crepitar de uma generosidade, de um sentido. Nós às vezes somos acusados de ser chicos espertos, ou não. Eu penso que somos muito solidários e temos a noção de que o outro não é um problema, o outro é um desafio de crescimento, de potencialidade. E, portanto, não vemos no outro um obstáculo, mas vemos um companheiro que tem que crescer connosco. E eu penso que isto é muito português. E temos N iniciativas, e repito, não só nas instituições de solidariedade, que estão a fazer muito e nomeadamente provocando o aparecimento de algumas organizações, de algumas empresas sociais, muito com esta gente desempregada ou que nunca teve emprego, e jovens que, de facto, promovem estas iniciativas. Eu penso que isto é extremamente útil e válido. Nós estamos perante uma nova aurora neste país, neste aspecto. Ana Paula, até que ponto, em seu entender, existe uma parceria verdadeira e estreita entre todo este trabalho que é feito a nível da sociedade e aquele que é feito pelo Estado? Ou era possível criar aqui mais caminhos entre os dois lados? O trabalho em rede, em parceria, tem vindo a ser desenvolvido em Portugal nos últimos anos e tem conseguido mobilizar muitas instituições da sociedade civil, tem vindo a conseguir consolidar alguns laços que se baseiam sempre num item muito central que é a confiança. E por vezes a confiança exige tempo, exige relações duráveis no tempo. Isso às vezes não acontece e por vezes estas manifestações importantes de solidariedade espontânea dos jovens em momentos que Portugal de facto já conseguiu provar que consegue mobilizar, é importante, mas ela é importante e é sinal de uma consciencialização e de uma capacidade reflexiva por parte da geração atual, dos diferentes segmentos populacionais, das pessoas mais velhas, porque se envolvem nas manifestações. E, de facto, nós temos que reconhecer isso. Mas eu creio que isso em si, como movimento e como resposta, muitas vezes, aos problemas que têm, como dissemos logo no início, e até foi, creio, o seu padre que o disse, tem a tal dimensão da reprodução, não é? Da temporalidade inscrita em gerações. Isso exige, de facto, um trabalho mais consistente e consolidado no terreno. E aí obriga a que, de facto, haja aqui relações de parceria não quebradas por ciclos eleitorais, não quebradas por financiamentos e por medidas à partida. E parceria das instituições com o Estado ou das instituições também umas com as outras? Exatamente, muito bem, é isso mesmo. Não só no sentido instituições e Estado. Estado, instituições e instituições entre elas. Na verdade, nós temos aqui todo um desafio pela frente também, não só de capacitar as pessoas, de lhes dar a tal dignidade que eu acho que é fundamental, de que são pessoas com uma importância e um lugar e com capacidade e direito de projetar o seu futuro novamente, mas temos também que trabalhar, e isto é um nível individual mais micro, que aí há várias abordagens importantes, mas temos que trabalhar ao nível meso, ao nível organizacional, processual, que é este trabalho entre nós instituições, nós diferentes atores coletivos estratégicos, que apesar de tudo já existem no terreno. Temos caminhado nesse sentido, Ana Paula? Eu creio que algum trabalho nesse sentido? Eu acho que há algum trabalho, quer dizer, não podemos deitar absolutamente deitar fora toda a experiência que tem sido, por exemplo, o programa da rede social. Agora, eu também acredito que há alguma necessidade de avaliar, de facto, o impacto destes programas, a rede social, em concreto. Eu creio, no entanto, que na base do novo quadro comunitário da Europa 2020 e de exigência que foi feita aos pactos territoriais,
de conseguir inscrever-se na territorialidade, os problemas que são específicos e envolver os diferentes parceiros a vários níveis, não só parceiros, porque reparem, nós aqui não falamos, mas também os parceiros são as empresas. Elas têm que ser convocadas para esta discussão e para a consciencialização. Têm criado cada vez mais uma consciência social e já vemos muitas empresas também a fazer é importante, esse e tipo é um de caminho intervenção, também. muitas vezes até em conjunto com outras instituições, não é? Sim, sem dúvida. Mas é um caminho que ainda pode avançar muito, tem que não ser é? muito mais trabalhado. Estamos quase no final. João Daniel Faustino, não sei se quer acrescentar mais alguma ideia que pense que possa ser útil. Não, eu ia falar em relação à questão da economia. A economia é fundamental, as empresas são fundamentais, não só o Estado e as instituições, mas também as empresas. As empresas, se motivadas e se incentivadas a isso, poderão fazer e dar aqui ter um papel fundamental nesta resolução desta problemática. Provavelmente muita interligação com as instituições que estão no terreno e que conhecem aonde é que podem fazer chegar as ajudas, etc. E quais são as necessidades, não é? Eu penso que sim. Padre Maia, não sei se quer acrescentar mais alguma ideia. Eu gostaria só de lembrar isto que penso que é importante. Os bens são bem quando estão ao serviço da pessoa e do maior número possível de pessoas. Eu fico bastante aflito quando vejo que em Portugal aumentaram, de facto, os pobres, temos mais pobres, mas também aumentaram o potencial de ricos, não é? Temos pessoas mais ricas, o fosso entre pobres e ricos está cada vez maior. O que quer dizer que é preciso também que os fazer bens... alguma coisa pela redistribuição. Pela distribuição. Da riqueza. É importante. Os bens são bem quando estão ao serviço da pessoa, mas do maior número possível de pessoas. E, portanto, a acumulação de uns é sempre injusta, porque deixa de cada vez mais gente na penúria. Muito obrigada aos três por terem vindo esta tarde à sociedade civil. Esta é uma forma de sofrimento, é uma forma de dor. Há outras além da pobreza, vamos falar delas também já a seguir. A dor crónica, por exemplo, porque hoje é o Dia Nacional da Luta contra a Dor. Civil, o médico Walter Osvaldo, muito obrigada por estar connosco, também professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Dia Nacional de Luta contra a Dor é um dia importante para quem trabalha nesta área e há também um simpósio que vai juntar quem trabalha nesta área e para refletir, não é? Penso eu, e também para dar a conhecer os últimos avanços sobre este problema, não é? Da medicina e da dor. Exatamente. Este dia é um dia muito importante, como todos estes dias internacionais que se vão acumulando e até sobrepondo. O seu objetivo fundamental é chamar a atenção, é despertar a atenção. Não é celebrar, é chamar a atenção. E, de facto, em todo o mundo, a dor é um fenómeno que todos conhecemos e todos sabemos quão adverso ele é às pessoas e às sociedades, mas é um fenómeno que não é suficientemente conhecido. Repare que, apesar da dor acompanhar a evolução da humanidade com certeza desde sempre, sabemos muito pouco ainda sobre muitas das finíssimas relações que existem dentro do nosso sistema nervoso central e que são absolutamente indispensáveis para sentirmos a tal dor, a sensação dolorosa. E estamos a aprender muito, mas é preciso investigar muito. É preciso que os Estados apostem na investigação sobre o sistema nervoso central. Como sabe, nesta altura há um grande interesse no cérebro. O cérebro, este importantíssimo órgão, é um órgão que foi desconhecido, o continente desconhecido, pela sua complexidade enorme, pelas dificuldades